Bom dia! E aí? Joinha por aí? Vamos lá começar nossa quarta-feira? Nossa aulinha de geografia hoje, vamos? A gente viu na última aula sobre o que? A vida lá no campo, né? Na área rural. Hoje nós vamos ver a vida na cidade, como que funciona. Um depende do outro ou não? Como que é, hein? Vamos lá? As paisagens urbanas são caracterizadas pelo predomínio de elementos culturais, concentração de pessoas e atividades como o comércio e a prestação de serviços. Diferentemente do campo, a vida nas grandes cidades é agitada. Você consegue imaginar por que isso acontece? Olha a imagem de uma cidade que nós estamos vendo aí. Parece que é uma cidade calma, tranquila, né? Não, é muito agitada, muitos veículos, muitas pessoas, muito barulho. É isso que as cidades grandes acabam tendo por causa do grande número de pessoas que moram nelas. Diferente do campo, não é? Onde o campo é mais tranquilo, não tem tantas pessoas, não tem esse barulho, não tem congestionamento, né? A população das cidades aumenta constantemente. Nelas, geralmente, chegam pessoas de diferentes lugares, por exemplo, da área rural, de outros estados e até mesmo de outros países, em busca de melhores condições de vida. As cidades acabam ficando superlotadas porque acabam acolhendo pessoas de todos os cantos. Pessoas que vêm do campo, pessoas que vêm de outros países. Para quê? Vem em busca de uma vida melhor. Às vezes conseguir um emprego, né? Dar um estudo melhor para os filhos, ganhar um salário mais digno, poder ter uma casa. Aqui na cidade nós temos melhores escolas, a saúde, né? Então, por isso que eles saem de outros lugares e vêm para cá. O que acaba, tumultuando a cidade, não é? Porque aumenta o número de pessoas, com isso aumenta o número de veículos e, consequentemente, vários outros fatores. É possível identificar a diversidade cultural observando nas cidades as manifestações artísticas e religiosas, as festas e culinárias típicas e o estilo da arquitetura da cidade. Então a gente consegue identificar um lugar de acordo com seus hábitos, costumes, né? Como que as pessoas se comportam, se vestem, comem, né? Como que são as casas, as pinturas, as esculturas e por aí vai. Analise as paisagens a seguir. Vamos olhar aqui. Nós temos aqui a foto lá de Pernambuco e temos aqui de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. A gente consegue ver diferença nessas duas imagens dessas duas cidades? Conseguimos, né? Tem bastante diferença. Lá em Pernambuco, olha a quantidade de prédios, residências, quase não há nem área verde. Já em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a gente pode ver o quê? Muitas indústrias aí, não é? Ruas, veículos. Olha o que a legenda da imagem fala: poluição causada pelas indústrias em Volta Redonda. Ou seja, a cidade vai se modernizando, mas com isso nós vamos tendo vários outros problemas. Um deles é a poluição, ok? Agora a gente vai responder essas perguntinhas de acordo com aquelas duas imagens. Essas paisagens retratam áreas urbanas ou rurais? Áreas urbanas, né? Nós só vimos o que ali? Construções, indústrias, prédios, casas, ruas. Quase não tinha verde, não é verdade? Na letra B, as fotografias retratam cidades pequenas, médias ou grandes? Justifique a sua resposta. Você acha que essa cidade é grande? Ela é pequena? Ela é média? São grandes, né? Pois apresentam muitas casas, edifícios e concentração popular. Em sua opinião, quais são os possíveis problemas urbanos vivenciados pelos moradores dessas cidades? Você imagina uma cidade muito grande, cheia de prédios, cheia de automóveis, indústrias. O que acaba ocasionando nessas cidades? Vamos lá? Dificuldade de acesso à moradia. Por quê? Por que vocês acham? Porque acaba o quê?
não tendo casa para todo mundo, não é? Algumas pessoas acabam morando aonde? Nas ruas. Transporte público. Não vai ter transporte para levar todo mundo, né? Poluição, que é o grave problema das grandes cidades. Poluição do ar, poluição do rio, poluição sonora e poluição visual também. Excesso de publicidade, de propagandas, isso causa um grande mal-estar em todas as pessoas. Nessa próxima atividade, nós vamos ver uma charge. O que a gente consegue perceber aí? Um grande problema social, não é? Qual que é? Falta de moradia, né? Muitas pessoas estão morando na rua, pois não tem casa, não tem um emprego. E a gente vê que a criança está desenhando o que na parede? Uma casa, né? Que é o sonho de toda pessoa ter um lar, né? Que ele possa dormir, se proteger da chuva, do frio, do calor. Vamos responder a primeira pergunta. Letra A. Que problemas sociais podemos perceber nessa charge? Então, o que a gente percebe aí? Falta de acesso à moradia? Sim. Pobreza? Sim. Congestionamento nas ruas? Não, né? Não está aparecendo nenhuma avenida cheia de carros. Falta de escolas e postos de saúde? Sim, porque se a pessoa já mora na rua, quer dizer que ela não tem acesso à escola e à saúde, né? Letra B. No seu município, existem problemas semelhantes? Você já observou cenas parecidas? Aqui em São Joaquim a gente vê isso? Vê, né? Ainda mais agora nesse período que nós estamos passando de isolamento, onde temos que ficar em casa, o número de pessoas, né, necessitando de ajuda aumentou muito. E nós devemos o quê? Ajudar essas pessoas, né? Então, vamos citar alguns problemas que a gente vê aqui na nossa cidade? Pobreza, falta de acesso à moradia, tem bastante gente na rua pedindo, não tem? Bastante gente dormindo. Falta de emprego, que se essas pessoas tivessem um emprego, elas não estariam na rua pedindo, né? E a segurança, né? Precisamos do policiamento para nos proteger, né? Dos policiais. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Assim, há relação de interdependência entre eles. Então, ou seja, o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. De maneira geral, o campo fornece recursos naturais e alimentos para a cidade. E a cidade, por sua vez, oferece serviços especializados e produtos industrializados também aos moradores do campo. O que aqui da cidade a gente manda lá para o campo? As máquinas para colher, para plantar, não é? Eles também vêm para a cidade para comprar, para fazer compra, para levar lá para a casa deles, né? Onde eles moram. Então, um precisa do outro. Nós precisamos da matéria-prima, ou seja, de tudo que vem lá do campo para transformar. O milho que você compra da latinha, ele não veio assim, não é? Precisou de alguém plantar lá no campo, colher, trazer para a cidade, para ir para a indústria, para ser todo preparado, embalado e chegar no supermercado, não é? Por isso precisamos um dos outros. Olha que legal, aqui nós temos um exemplo da interdependência entre o campo e a cidade. As uvas foram cultivadas e colhidas na área rural do município. Lá tem a plantação de uva, onde várias pessoas estão colhendo e levando para o caminhão. Depois foram transportadas até uma indústria localizada na área urbana do município. Lá serão processadas e transformadas em um novo produto, o suco de uva em caixinha. Olha aquele suco geladinho que você toma na tua casa? Olha todo o processo que tem que passar para chegar no supermercado, você comprar e levar para a tua casa. Por isso, dependemos muito do campo. Os sucos produzidos na indústria poderão ser comercializados e consumidos tanto na cidade quanto no campo, ou seja, em todo o município. A cidade e o campo, semelhanças e diferenças. Vamos ver? O campo e a cidade são diferentes em relação às suas paisagens e ao modo de vida de seus habitantes, em função das atividades econômicas desenvolvidas em cada espaço. O que nos difere do campo e da cidade são as nossas atividades econômicas, né? No campo é a plantação, né? A colheita. Aqui na cidade nós temos comércios, bancos, né? Temos indústrias.
Entretanto, podemos encontrar semelhanças entre eles em muitas interações sociais e culturais, como no dia a dia escolar, pois tanto os alunos que moram na área urbana quanto os que moram na área rural se deslocam todos os dias da semana até a escola em que estudam, para conviver com seus colegas e aprender coisas novas. Então, ou seja, se criança da cidade ou criança do campo, ela tem que estudar, ela tem que ir para a escola. Então, lá no meio rural tem a escola rural, ok? São semelhantes porque tem que estudar, mas o modo de ir e vir é diferente. Por exemplo, olha lá, ônibus escolar em estrada de terra na área rural. Na área rural não tem asfalto, né? Tudo em terra. E aqui nós temos o quê? Estudantes dirigindo-se à escola em Sumaré, São Paulo. Então, aqui as crianças vão de bicicleta, vão a pé, vão de perua, vão de carro, também vêm de ônibus escolar, tá? Então, assim, a semelhança é que todos têm que estudar, mas o jeito de chegar e o jeito que é a escola também tem uma diferença aí, né? Tarefinha para vocês fazerem agora de geografia em casa, hein? A primeira, considerando as áreas rural e urbana do seu município, preencha o quadro seguinte. Então, você vai pôr no primeiro quadro semelhanças entre a área rural e a área urbana, as diferenças e a interdependência, porque lembra que a tia falou, um depende do outro. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo, tá? Na número 2, com base em suas experiências, descreva as principais vantagens e desvantagens de viver no campo e na cidade. Qual que é a vantagem de viver na cidade e qual que é a desvantagem? Mesma coisa no campo, qual a vantagem e qual a desvantagem? Você vai colocar 3 de cada uma aí para tia, tá bom? No número 3, agora observe as ilustrações da página 26 e pense em outro produto consumido na cidade que depende de uma matéria-prima vinda do campo. Depois, crie no espaço a seguir ilustrações para demonstrar a interdependência entre o campo e a cidade na fabricação desse produto. Um exemplo nós tivemos da uva, planta no campo e vem para a cidade, vai para a indústria até ir para a caixinha e virar o suquinho que você vai comprar no supermercado. Quais são os outros produtos que nós temos aqui? Eu citei até um exemplo, milho. O que mais que nós temos? Leite, carne, não é? Farinha, tudo que a gente compra no supermercado, maioria, tudo vem lá do campo e tudo é transformado aqui nas indústrias. Então, você vai pensar no produto e vai ilustrar ele aqui para a tia, dele lá no campo até ele chegar aqui na cidade e ser transformado para a gente consumir. Combinado? Segunda tarefinha. Vocês vão ler este texto. Leia a seguir o trecho de uma clássica fábula que conta a aventura de uma ratinha da cidade e um ratinho do campo. Vocês vão ler esse trechinho onde ele fala que um quer trocar com o outro, um quer viver no campo porque quer ter uma vida mais sossegada e o outro está cansado do sossego do campo e quer vir para a cidade, tá? Vocês vão ler esse texto. Depois que vocês leem, vocês vão responder aqui a letra C, tá? A letra A e a letra B não precisa, é a letra C. Agora, você e um colega devem assumir o lugar dos personagens. Destaquem aspectos das áreas rurais e urbanas e dos seus respectivos modos de vida. Troquem essas informações com seu parceiro de dupla e concluam o texto juntos, definindo um final para a história. Tá meio difícil a gente fazer junto agora, né? Então, você vai fazer aí, tá? Você vai contar para mim, concluir o fim dessa história. Tá? O que vocês acham? Quais foram as vantagens e desvantagens de se viver na área urbana e na área rural, tá? Você conclua, coloca o finalzinho aqui, escreve aqui nessas linhas aqui da apostila. Combinado? Terceira tarefinha de hoje. O que nós vamos fazer agora? Nada mais é do que um resuminho de tudo que nós fizemos. Então, tá lá, município, tem a área urbana e tem a área rural, não tem? Então, você vai falar para mim, como é a paisagem na área urbana? Como é a paisagem da área rural? Como é o modo de vida de cada um deles? Quais as semelhanças e diferenças? E a interdependência? Um depende do outro, lembra? Você vai escrever aqui para ti, bem resumido, de tudo que a gente já viu e falou hoje, ok? Agora, nós temos algumas atividades lá da apostila, vamos lá? Na número 7, ele pergunta: muitas pessoas deixam o campo para viver na cidade.
Esse movimento é chamado de, lembra, tem um nome, nós estudamos, a tia falou para vocês na aula passada. Sai do campo e vem para a cidade em busca de melhores condições de vida, nós chamamos de êxodo rural. Muito bem. Sobre esse movimento, observe o gráfico a seguir e responda as questões. Nós temos um gráfico aqui. População residente nas áreas urbana e rural. Então, as pessoas que moram na área rural e na área urbana. De roxinho, de azul escuro, roxinho, é o quê? As pessoas que moram na área urbana. E de verde, as pessoas que moram na área rural. O que a gente percebe? Tem os anos. 1991, 2000 e 2010. O que foi acontecendo com o passar dos anos? O que vocês conseguem perceber aí? Cecília, Lorenzo, Felipe, Victor, Olivia. A gente percebe o quê? Que teve um aumento do número da população na área urbana, foi crescendo. E a área rural foi diminuindo. Vamos responder as perguntinhas de acordo com o gráfico. O que esse gráfico representa? Representa a proporção da população urbana e rural no Brasil entre 1991 e 2010. A que conclusão você chegou a observar o gráfico? Lembra que a tia falou? Que o número da população urbana aumentou. Que a população urbana tem aumentado progressivamente, ano após ano, enquanto que a população rural diminuiu. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O êxodo rural ocorre, entre outros motivos, porque no campo houve a substituição do trabalho do ser humano por máquinas. Lembra que começou a modernizar o campo também? Verdadeiro. As pessoas que se mudam para a cidade apenas em busca de diversão, você acha que as pessoas saem lá do campo só para vir se divertir aqui? Não, né? Falso. Os trabalhadores rurais buscam novas oportunidades de emprego na cidade? Vocês acham que está certo, Otávio? Luiz Otávio? Tá certo, né? Letra D. Atualmente, ocorre uma situação contrária que o gráfico apresenta. Que situação é essa, hein? Os jovens estão preferindo permanecer ou migrar para o campo, sabia? Muitos jovens hoje estão preferindo morar no campo do que na cidade. Por quê? Porque no campo não tem tanta violência, não é? Não tem tanta disputa, tanto ganância de ter, né? De comprar, de consumir. A vida no campo é bem diferente da nossa aqui da cidade, né? E muitos também gostam da agronomia, né? Que é uma profissão ser agrônomo. Cuidar da terra, plantar, né? Na nossa próxima atividade, ele pede para a gente comparar as duas paisagens. Paisagem 1, que é Curitiba, Paraná, e paisagem 2, Platina, São Paulo. O que a gente já vê de diferença nas duas imagens? Que Curitiba, olha a quantidade de prédios, né, de edifícios que existe. Já em Platina tem mais residências, não é? Olhando assim, você acha que qual das duas tem maior quantidade de moradores? Qual que vocês acham que é? Curitiba, sim, a paisagem 1. Por quê? Porque essa paisagem apresenta maior concentração de construções como prédios, ok? Então, a gente entende que tem um maior número de pessoas morando, né? B. Em qual paisagem possivelmente há um número maior de veículos circulando? Na paisagem 1, por quê? Pois devido à maior quantidade de construções, provavelmente também haverá um número maior de veículos, né? Se eu tenho mais edifícios, mais prédios, tenho mais pessoas morando, consequentemente eu terei um maior número de veículos também, né? Na próxima atividade, na letra C, ele pede para a gente colocar duas semelhanças e duas diferenças nas duas paisagens, lembra? Curitiba e Platina. Semelhanças que a gente pode ver lá, elementos culturais, lembra que são elementos culturais? Construídos pelo homem, não é? O que a gente pode ver de semelhança lá? Prédios, casas e ruas. E diferenças? A quantidade de construções e as áreas verdes, né? D. Com qual paisagem o município em que você mora tem mais semelhanças? São Joaquim da Barra parece mais Curitiba? Ou com Platina?
Com platina, né? A paisagem 2, pois no nosso município é pequeno, apresentando mais residências e área verde. E por hoje vamos ficando por aqui, ok? Corrijam as atividades da apostila, tudo direitinho, tá? Qualquer dúvida, só chamar a tia lá no WhatsApp, combinado? Fiquem com Deus, se cuidem. Amo vocês, muita saudade sempre, tá? Até amanhã.